Uma advogada afirma ter sido vítima de preconceito. Olha o que a gente está falando. Racismo. Isso teria acontecido durante uma audiência. O preconceito pode vir na forma do racismo ou pode vir também, Larissa, em questões envolvendo a maternidade. É isso mesmo, Larissa Baracho? Isso mesmo, Pablo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que nos acompanha. Esse caso aconteceu ontem, por volta de 10 horas da manhã. Acontecia uma audiência virtual, uma audiência de conciliação, que costuma ser coisa rápida, né? Ali acerta o acordo ou não entre ambas as partes e acaba a audiência. Acontecer de forma virtual. A professora e a advogada Camila estavam participando. E aí, no meio da audiência, a advogada da outra parte pediu para falar com relação às vestimentas da Camila, porque a Camila estava usando também um sutiã de amamentação, porque estava com o bebê. Camila tem um bebê de 3 meses que está aqui com o pai, o Diego. Isso aconteceu ontem e aí, como você estava comentando, costuma ser uma audiência rápida de conciliação, mas não foi o que aconteceu, né, Camila? Infelizmente não, realmente é mais ou menos esse procedimento, né? A gente questiona se há acordo, se não há, se houver qualquer manifestação. Normalmente demora menos de 5 minutos, mas aí a advogada da parte contrária pediu a palavra e assim que ela começou a solicitar, fazer esse requerimento de expedição de ofício para a BBA em relação à questão de vestimenta e, enfim, designando várias outras situações. E aí eu vi que a conciliadora, também mulher, começou a redigir isso na ata, porque a conciliadora ela tem uma função ali, né? A obrigação dela é dar limite ao que está acontecendo, administrar aquela audiência. E a conciliadora não disse nada no momento. Omissa, né? Simplesmente concordou com aquilo dali para constar em ata, e quando eu vi aquilo sendo escrito, eu travei. Eu travei porque eu não imaginei, né? Eu já tinha escutado o que a advogada tinha dito, e o que já estava me machucando com certeza, mas assim que eu vi aquilo sendo descrito, eu não estava acreditando no que eu estava realmente vivenciando. E eu estava com meu filho no colo, e eu travei total, comecei a chorar. E aí meu marido estava em um outro momento, né? Ele não estava em casa fazendo nada, ele estava trabalhando também, estava em sessão de julgamento. Ele viu que eu estava chorando, né? Escutou, saiu do que estava fazendo, pegou meu filho no colo, pegou o celular onde eu estava fazendo a audiência virtual para entrar no meu lugar, porque eu realmente não tinha mais condição. Você ficou extremamente constrangida, né, Camila, com aquela situação que estava acontecendo. Até o momento, o Joaquim, que é lindo, uma coisa maravilhosa, ele estava no seu colo, mas não estava aparecendo. Foi aí que o Diego, quando presenciou toda a situação, inclusive mostrou o Joaquim, mostrar que ele realmente é um bebê de 3 meses, precisava estar ali naquele momento. Perfeitamente. Foi necessário fazer já no exato momento o desagravo da doutora Camila, porque a justificativa da outra parte foi em caráter pedagógico, mas de que pedagogia não existiu e não existirá. Porque quando você manda um requerimento para a OAB, você quer a punição e não querer o caráter pedagógico. Então foi necessário repelir a injusta agressão que foi feita, em que pese for por palavra, mas é uma situação constrangedora. Ninguém quer ver sua esposa ou seu filho ser maltratado ou ser viver chorando por uma situação que é comum da advocacia, e ainda mais que a sessão telepresencial é uma sessão em que pese seja mais informal, mas é para ser uma coisa mais rápida, que não aconteceu. Eu acredito que a outra advogada, não sei qual foi o motivo ou a relevância que ela quis trazer para aquele momento, mas não tinha necessidade. E você espera realmente uma posição da OAB, dos órgãos cabíveis com relação a essa situação que aconteceu com você? Com certeza, foi um massacre de 1 hora. 1 hora. A audiência é totalmente gravada e foi 1 hora focando nesse assunto. Em nenhum momento a gente adentrou na questão do que se tratava a ação, alguma questão processual, nada. Foi isso o tempo inteiro, um massacre direto, consta em ata várias vezes, ficou parecendo uma guerra. Diego tentava dar a palavra para explicar o óbvio, porque dava para ver, era perceptível que eu estava com a criança, e ela ainda permanecia falando e reiterando, ainda disse que se Diego continuasse se manifestando, ela ia permanecer respondendo. E aí durou 1 hora disso tudo. Ou seja, a audiência de conciliação ali que estava acontecendo, que era sobre um outro assunto, se tornou algo referente a você ali no momento. Totalmente. E aí, o que eu tentei fazer foi realmente expor a situação, não somente por mim, mas porque a gente vivenciou, inclusive, recentemente, no dia 18 agora de agosto, a gente teve um advogado lá em Brasília, no STJ, que ele foi com um bebê de colo. E os ministros, inclusive, verificaram a situação dele, colocaram a pauta para frente, Foi aplaudido, uma questão que, inclusive, a gente realmente tem que aplaudir,
Mas aí, visivelmente, existem outras questões, né? A gente estava em Brasília, um homem branco, etc. E agora, uma coisa oposta com a mulher, mãe. Ou seja, né, vários contextos aí, como relação a Camila falou, foi realmente um constrangimento. A nossa produção entrou em contato com a AB, né, que está apurando o caso, para se pronunciar com relação a esse assunto. Eu volto daqui a pouco, Pablo e Murilo. É isso aí, muito obrigado, Larissa Baracho. Daqui a pouco você volta com este assunto. Uma advogada, o assunto que Larissa Baracho está contando, uma advogada afirma ter sido vítima de preconceito durante uma audiência. Larissa, uma audiência virtual, a pessoa muitas vezes está em home office, está no seu lar e tem suas obrigações maternas, com essa lindeza que a gente está vendo aqui. A advogada está amamentando, é o que eu estou entendendo, está amamentando e em determinado momento o sutiã, né, o suporte para a amamentação, parece que virou o motivo dessa discórdia. É essa a história, Larissa Baracho? Pablo, vamos tentar explicar essa história realmente com a Camila, se ela estava amamentando no momento, mas o que você mesmo comentou, era uma audiência de conciliação que acontecia de forma virtual, então era uma coisa rápida. E a Camila estava explicando até o seguinte, né, que no momento ali foi 1 hora, segundo Camila, de massacre, porque ela não entendeu, né, até a questão de sororidade por parte da outra advogada, porque o Joaquim tem apenas 3 meses e a Camila precisa trabalhar, estava advogando no momento. Pablo questionou uma coisa, tem essa dúvida, no momento que você estava ali na audiência, você estava amamentando o Joaquim ou não? Você estava apenas com as vestimentas que, segundo a advogada, não cabiam ali naquele momento da audiência? Onde é que o Joaquim entrava naquele momento ali que aconteceu esse fato? Bem pouquinho antes do início da audiência, que começou às 10, ele estava mais enjoadinho, então eu peguei ele no colo para iniciar a audiência. Nesse momento ele estava no colo. No início já da audiência já dava para ver que ele estava comigo. E aí, no caso, o sutiã que dava para aparecer. Assim que começou, ela foi já pedindo essa solicitação. Aí, quando eu comecei a realmente chorar, já não tinha mais condição, aí Diego entrou para pegar ele e tentar reverter. No final, ela ainda queria que eu retornasse para, de fato, encerrar a audiência sem nenhuma condição. Até na gravação dá para escutar que eu tô chorando atrás, Diego explicando que eu não tinha condição e ela ainda tentando reafirmar como se fosse possível. Ou seja, né, o Joaquinzinho tem 3 meses, então ele precisa realmente, mesmo você trabalhando ali, às vezes ele vai ficar enjoadinho, vai precisar mamar, então ele precisa da atenção da mãe. Esse caso, Camila, para a gente esclarecer para quem assiste a Cidade Aratu, configura-se como um crime ou não? Explica você como advogado, Diego, como advogados, né? Como é que se configura essa situação que aconteceu com você? Não é um crime direto, é uma discriminação, sim, mas não é um ato de crime, né? Como é um conflito entre advogados, a gente tem um processo diferenciado, então existe aí a necessidade do acolhimento da OAB para que a gente entre com o processo de representação contra esse advogado e também junto ao Tribunal de Justiça para reafirmar, e aí sim, um caráter pedagógico, contra a conciliadora que teria ali o dever de administrar a situação e nada fez. Que muito te espantou, né, a questão da conciliadora ali não falar nada no momento. Pode perguntar, Pablo. Larissa, aí é uma dúvida que eu tenho, porque a OAB Bahia é presidida por uma mulher, a senhora Daniela Borges, que eu conheço e respeito bastante o trabalho. A OAB Bahia, presidida por uma mulher, aliás, presidente e vice são mulheres, já se manifestou sobre essa história? Camila, Pablo questionou uma coisa muito importante, né? Alertou sobre um assunto. A presidente da OAB Bahia Vice são mulheres. Elas já se pronunciaram, a OAB já se pronunciou com relação a esse caso que aconteceu ontem? Sim, imediatamente eu fiz uma aparição pública numa rede social, marquei a OAB justamente nessa intenção e assim que eu publiquei, tanto Sara Barros, que é a presidente da OAB Jovem, quanto Daniela Borges, que é a presidente da OAB, entraram em contato comigo, me acolheram, Daniela Portugal também da Comissão da Mulher, e a gente está tentando iniciar alguns procedimentos, mas a intenção realmente é ecoar, porque não é só comigo que acontece isso, e a gente precisa reprimir essas situações, E se a gente não coloca, à frente que isso acontece, acaba passando despercebido, acaba colocando debaixo do tapete, acaba influenciando que, na verdade, outras pessoas tenham essas atitudes, que ferem, e muito. Você falou uma coisa importante também, muitas vezes, só por ser mulher, às vezes quando você já entra numa audiência, você já sofre esse constrangimento e a discriminação. Com certeza. Até falei quando eu, contei disso ontem, que eu já sei certas questões, Eu já sofro por ser mulher, já sofro por ser negra, já sofro por ser a jovem advogada, mulher grávida já tinha outras situações que já ocorreram comigo.
Mas eu nunca pensei realmente vivenciar essa por conta da maternidade. Realmente me tocou num lugar que eu desconhecia e foi muito doloroso. Hoje eu tive outra audiência e eu parei meia hora dentro da frente do meu guarda-roupa me perguntando qual roupa que eu vou vestir hoje. Se meu filho não dormir, o que eu posso vivenciar hoje de novo? Isso abala seu psicológico, né? Até como profissional. Muito, muito mesmo. Eu tava fazendo audiência, tremendo, sem conseguir focar na câmera, porque ainda que eu saiba, né, que uma raia não cai no mesmo lugar assim tão rapidamente, mas eu sei hoje que é possível. E eu realmente não quero sentir isso de novo. Até para alertar outras mulheres, outras advogadas, outras profissionais que sofrem a mesma situação, porque a gente sabe que isso acontece diariamente, não só você como advogada, mas outras profissionais já sofrem esse preconceito e discriminação por serem mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. É essa a minha missão. Eu acho que isso aconteceu e eu não vou calar a minha voz. Eu vou realmente fazer barulho e eu quero justiça em relação a isso. E mulheres que, né, têm essa situação, inclusive em outras profissões, a gente está aqui para acolher. Então, contem comigo, inclusive. Isso é muito importante, até porque, como a gente comentou, né, não existiu sororidade nenhuma da parte dela com relação ao que aconteceu, porque poderia ser ela, a advogada, que estaria com um pequeno de 3 meses ali precisando de atenção, né? Então, realmente, a gente espera uma posição da OAB. Você já disse que a OAB já se posicionou com relação ao assunto quando você postou, e para que isso não aconteça realmente, não só com a Camila, mas como não aconteça também com outras mulheres, esse preconceito, essa discriminação, tanto com a maternidade, por ser negra, enfim, e por ser mulher, né? Pablo e Murilo, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa Baracho. E geralmente essas audiências virtuais, elas ficam gravadas. Se tiver algum registro, alguma gravação sobre isso, vai nos ajudar muito até a conscientizar as pessoas que porventura estejam pensando, mas é um problema menor. Não é um problema menor, não. É um problema que atinge todas as mulheres. Se tiver a gravação, Larissa, a gente tem todo o interesse em colocar a gravação sobre o que aconteceu com essa mãe de família.